Boa noite, eu vou cumprimentar todos. Apresento aqui o Dr. Jurcenildo Dourado, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, do CNJ, e Hércules Benício, presidente do CNB, do Colégio Notarial do Brasil, do Distrito Federal. E nós estamos aqui para apresentar para vocês, fazer uma apresentação geral do provimento que foi editado, o número 100, que foi editado no dia 26 de maio, de 2020 e que trata dos atos notariais eletrônicos por meio da plataforma e-notariado. Primeiro aqui, antes de tudo, eu queria agradecer ao Dr. Jurcenildo, que foi muito parceiro nosso aqui do Colégio Notarial, dos notários do Brasil, que nos ajudou muito para a edição desse provimento, que era um procedimento que estava em andamento, uma plataforma que estava em construção há 2 anos, mas que ainda não tinha sido normatizada e regulamentada, e que era muito importante para nós, como da atividade extrajudicial, que todo mundo sabe, era muito importante a regulamentação para que ela pudesse ser usada e colocada em prática por todos os notários do Brasil. O provimento 100 ele foi muito importante em vários aspectos para nós notários, principalmente porque ele revogou todas as normas anteriores sobre os atos notariais eletrônicos, o que permitiu que a prática dos atos notariais eletrônicos ela fosse uniformizada no Brasil inteiro, o que é muito importante não só para nós, instituição Colégio Notarial do Brasil, mas mesmo para todos os usuários. É importante que a prática dos atos notariais seja uniforme no Brasil inteiro, seja uniforme, seja praticada todos dentro de uma mesma plataforma. A partir de agora, já começamos essa semana, o Colégio Notarial do Brasil, o Conselho Federal, vai iniciar uma série de lives sobre o tema e sobre o passo a passo das funcionalidades disponíveis pelo e-notariado. Cada uma das funcionalidades será apresentada em uma live diferente, e hoje a gente vai fazer aqui uma live jurídica sobre o provimento. O doutor Juscelino está aqui com a gente, vai poder fazer essa exposição melhor do que qualquer um de nós. E eu quero destacar aqui que essa norma, que o provimento 100, foi muito importante para a atividade notarial como um todo e para os notários do Brasil inteiro. Ela nos colocou no século XXI, né? Apesar de todas as dificuldades, assim, de todas as formalidades que nós estamos submetidos pela lei, de todos os formalismos que a atividade notarial está regida por todas as regras, é muito importante que a gente também avançasse, desse esse passo em direção à modernidade, em direção ao avanço que a tecnologia permite que a gente tenha. Então, ao editar esse provimento, que foi muito cuidadosamente construído pelo CNJ, a gente procurou agregar a tecnologia à nossa fé pública e a segurança jurídica que os atos têm que garantir aos cidadãos, porque eu acho que isso é a coisa mais importante que a nossa atividade pode garantir para qualquer usuário do sistema. O doutor Jurcenildo ele vai fazer a exposição principal sobre o provimento aqui hoje, e as pessoas que estão nos assistindo, elas podem mandar as perguntas nos canais de mídias sociais, que serão respondidas ao final da apresentação. Essa apresentação aqui é jurídica, sobre o provimento, e os aspectos técnicos do sistema e da utilidade, das funcionalidades do sistema, elas serão apresentadas em outras lives. Tá? Então, eu queria aqui começar agradecendo e explicando que isso aqui foi um provimento construído com bastante cuidado e com bastante atenção e com várias expectativas. Eu espero que os usuários todos, do Brasil inteiro, se beneficiem disso, porque eu acho que a facilidade do acesso, ao facilitarmos o acesso de todos os cidadãos a um sistema, a uma plataforma única para a prática dos atos notariais, nós estamos garantindo que aquilo que a gente busca no dia a dia do exercício da nossa profissão seja disseminado de forma acessível e segura para todos os cidadãos. Então, eu agradeço muito aqui ao doutor Jurcenildo, eu já agradeci várias vezes, mas agradeço aqui em público, que isso foi realmente uma coisa que
nos deixou muito felizes, todos nós notários do Brasil. Eu, como presidente do Colégio Notarial do Brasil, me sinto muito honrada de estar fazendo parte desse momento, que isso aqui foi uma quebra de paradigmas para nós e uma oportunidade de mostrarmos que nós não somos burocráticos, não. Nós garantimos a segurança, e a segurança, às vezes, depende de algumas burocracias que nós estamos superando e nos modernizando e nos atualizando. Agradeço ao Hércules, que participou comigo de várias reuniões e de várias para a gente chegar aqui nesse provimento, e agradeço a todos vocês que estão nos assistindo hoje e que vão poder, e que espero que todos nós nos beneficiemos dessa plataforma que foi construída, e é uma plataforma que eu tenho certeza que trará grandes oportunidades para todos nós. Obrigado, doutor Juscelino. Eu vou pedir para o senhor começar a sua exposição. Obrigado, Gisele, presidente do Colégio Notarial Brasil, Conselho Federal, Hércules Benício, presidente do CNBDF. Mais uma vez, é com muita alegria que eu recebo o convite para participar. É difícil, geralmente a gente não consegue ter tempo para participar de eventos dessa natureza, mas até nisso o isolamento, nesse ponto o isolamento nos facilitou essa conversa, né? Talvez se nós estivéssemos ainda trabalhando presencialmente lá em Brasília, provavelmente eu não teria condição de participar. Mas é com muita alegria que a gente está aqui para tratar de um tema, de um assunto de muita importância para a atividade notarial brasileira. Tá? O futuro está normatizado, o início do futuro da atividade notarial brasileira foi normatizado com esse provimento 100. O uso da tecnologia está cada dia mais inserido nas relações humanas. Tá? O desenvolvimento de ferramentas tecnológicas facilita a vida das pessoas, permitindo que tarefas antes realizadas com grande esforço humano sejam postas em prática com um simples toque na tela do celular. Tá? Essa realidade se intensificou com a necessidade do isolamento domiciliar imposto pela pandemia do Covid-19, a fim de impedir o aumento da transmissibilidade do vírus entre essas pessoas. Vejam que eu estou no Amazonas, o Hércules está no Distrito Federal e a Gisele está em São Paulo. Tá? Isso só é possível graças à utilização da tecnologia. Tá? Entretanto, algumas atividades ainda são realizadas ignorando as facilidades e benefícios que o uso da tecnologia proporciona. Utilizam rotinas burocráticas que apenas contribuem para o incremento, assim, por assim dizer, da ineficiência, tá? E da baixa produtividade. Os serviços públicos, apesar do inegável avanço ocorrido nos últimos anos, em sua grande maioria, carecem de recursos tecnológicos que tornariam a vida das pessoas muito mais fácil e, principalmente, criaria em toda a administração pública uma cultura sólida de eficiência, muito esperada por toda a sociedade. Essa realidade, nos últimos anos, vem sendo modificada na atividade extrajudicial brasileira, que a cada dia vem se utilizando de avançados recursos tecnológicos para proporcionar rapidez, eficiência e, acima de tudo, como você disse agora há pouco, Gisele, segurança jurídica aos que procuram os serviços ofertados. Um exemplo claro desse protagonismo é o serviço de apostilamento. Eu sempre falo do apostilamento, a Gisele e o Hércules, nos eventos que nós já participamos, eu sempre toco no apostilamento. Porque esse serviço, em pouco mais de 3 anos, permitiu que fossem apostilados no Brasil mais de 5 milhões e 200 mil documentos em todos os cartórios do país, o que deu notoriedade internacional ao Serviço Extrajudicial Brasileiro. Tá? Fez com que a Convenção da Haia sobre apostilamento de documentos públicos fosse realizada pela primeira vez fora dos Países Baixos ano passado, foi feito aqui no Brasil, na cidade de Fortaleza. Então, isso é a notoriedade que os cartórios do Serviço Extrajudicial Brasileiro obteve, tá? Com o uso de tecnologia. Hoje a gente está exportando o sistema apostil para todos os países, tá? Que têm interesse em fazer apostilamentos. Tá? Então, todo esse processo, e esse processo de modernização teve apoio imprescindível da Corregedoria Nacional de Justiça. Tá?
Em especial, eu vou lembrar do ministro Humberto Martins, que nesses 2 anos de mandato editou alguns provimentos regulamentando a prestação eletrônica dos serviços de protesto, a prestação eletrônica dos registros de imóvel e, principalmente, os atos notariais eletrônicos. Tá? O novel provimento 100 de 2020 da Corregedoria Nacional de Justiça inseriu definitivamente o estabelionato de nota nesse processo de modernização da prestação de serviço público. Tirando o fato do significado de infinito potencial atribuído pelas civilizações antigas ao número 100, infinito ao número 100, o ato normativo número 100 da Corregedoria Nacional apresenta-se como um verdadeiro divisor de águas neste ramo do serviço extrajudicial brasileiro, permitindo que um número incontável de atos notariais sejam praticados de forma eletrônica. Veja que a coincidência ela não poderia ser melhor. Tá? Então, a partir desse provimento número 100, diversos atos que são praticados hoje presencialmente, fisicamente, poderão ser praticados de forma eletrônica, e outros atos que, com o avanço da modernidade, a evolução da sociedade, os reclamos sociais, poderão ser praticados de forma eletrônica. Tá? Então, eu fiz essa breve contextualização para que a gente pudesse destacar em que contexto está inserido isso. A pandemia, como a Gisele colocou, esse já é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2018, antes mesmo da Gisele ter assumido a presidência do Colégio Notarial. Então, o resultado do esforço, desse esforço conjunto, foi esse provimento 100 da Corregedoria Nacional, que inseriu definitivamente esse ramo tão importante da atividade extrajudicial brasileira no futuro. Tá? Eu fiz essa breve abordagem contextualizada para que a gente possa agora tratar em si do provimento. O provimento 100, ele estabeleceu o uso exclusivo do sistema de atos eletrônicos notariado para emissão de atos eletrônicos notariais em todo o Brasil. Tá? Essa plataforma é uma plataforma que, de acordo com o provimento 100, ela já está sendo disponibilizada pelo Colégio Notarial Brasil e dispõe de toda a infraestrutura necessária para a prática para interligar os notários. Vocês poderão compartilhar cartões de assinatura, vocês poderão dialogar tecnicamente por essa plataforma, vocês poderão praticar atos eletrônicos, será permitido o intercâmbio de documentos, tráfego de informações, dados, possibilitando o aprimoramento de tecnologia e, principalmente, o aperfeiçoamento da atividade. Tá? Foi criado também a matrícula notarial eletrônica, tá? Que é um mecanismo de identificação individualizada, que irá facilitar que o ato notarial eletrônico praticado pelo e-notariado seja rastreado. Portanto, eu digo, o Hércules, que isso é a digital do ato eletrônico, do ato notarial eletrônico. Tá? Então, com base nessa matrícula notarial eletrônica, nós poderemos identificar quem praticou o ato, quando praticou o ato, em que serventia foi praticado o ato, que se trata, enfim, foi parametrizado dentro de normas avançadas de taxonomia para que a gente pudesse identificar cada ato notarial eletrônico por meio dessa plataforma. Foi criado também um módulo de correção online. Tá? Não adianta nada ser praticado, se permitir a prática de atos notariais eletrônicos sem que o fiscal da atividade pudesse fiscalizar, verificar se os atos estão sendo praticados dentro das normas legais e normas administrativas. Portanto, esse módulo vai permitir que, desde o juiz, lá da cidade mais distante, mas que tenha competência em registro público, até a Corregedoria Nacional, possam verificar, controlar, identificar esses atos praticados de forma eletrônica. Foi também, e aqui eu gostaria de parabenizar o Colégio Notarial Brasil, o Conselho Federal, porque nós estamos concluindo um trabalho que foi iniciado lá com o provimento 88, que inseriu definitivamente notários e registradores no protocolo de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, foi no provimento 100, ele
ele implementou eletronicamente o cadastro único de clientes do notariado, o cadastro único de beneficiários finais e o índice único de atos notariais, que auxiliarão todos os tabeliões de notas do país a identificar de forma muito mais segura, de forma muito mais profissional e rápida, aquelas atividades suspeitas, geralmente praticadas nos cartórios de todo o país. Tá? Agora, a prática do ato notarial eletrônico, como a Gisele colocou, é uma atividade nova, tá? Sem parâmetro nenhum. Há previsões legais que permitem a prática de atos eletrônicos, mas o serviço extrajudicial não tinha isso. A atividade notarial foi a última, né, o último ramo do serviço extrajudicial que teve essa regulação. Como eu disse, o protesto já teve, os imóveis já teve, e agora o ato notarial. E para isso foram colocados no provimento alguns requisitos. Alguns requisitos de validade. Né? Lembrando que os atos notariais eletrônicos eles são autênticos e detêm também a fé pública como o ato praticado presencialmente. Então, não há diferença alguma. Tá? O ato praticado pelo notariado tem a mesma fé pública, tem a mesma autenticidade do ato praticado presencialmente. Tá? Ou seja, ele vai produzir os mesmos efeitos que o ato notarial físico produz. Não há diferença alguma quanto a esses efeitos jurídicos. Né? Mas, para isso, nós, como eu disse, nós colocamos a Corregedoria Nacional colocou alguns requisitos que devem ser observados. Tá? O artigo 3º do provimento estabelece os requisitos para a prática do ato notarial. Tá? E aí vocês vão perceber que, com exceção da videoconferência, todos os demais requisitos são inerentes à prática do ato notarial adaptada à nova sistemática. Tá? Então, por exemplo, vocês vão ter que colher a concordância expressada pelas partes, tá? Com os termos do ato. Isso vocês já fazem presencialmente. Vocês vão ter que colher a assinatura das partes, só que agora vocês vão ter que colher a assinatura digital das partes. E o tabelião vai ter que assinar o documento, e isso já ocorre. Portanto, esses requisitos de validade só foram adaptados à nova plataforma de emissão de ato eletrônico. E a única novidade aí é a videoconferência. Tá? E por que eu digo que é a videoconferência? Vocês precisavam de um instrumento que pudesse colher o consentimento das partes, de alguma forma. Tá? E a forma, depois de muita discussão, depois de muito diálogo muito aberto, muito transparente com a entidade representativa, com o CNB, e aqui o Hércules também, como sempre, né, Hércules, você tem um papel muito importante na construção desses atos na Corregedoria Nacional, em razão da sua capacidade técnica que é peculiar. Né? Então, muito obrigado também pelo seu apoio. Então, vocês tinham que ter algum instrumento para colher esse consentimento dessas partes. Tá? E, afinal de contas, elas não poderão comparecer presencialmente em cartório. Tá? A solução encontrada foi o registro desse consentimento por meio da videoconferência. Tá? Um instrumento que permitirá que o tabelião veja os interessados, né, e colhe o consentimento das partes. Tá? Entretanto, foi estabelecido alguns requisitos mínimos para que vocês têm que observar para que esse ato seja considerado válido. O parágrafo único do mesmo artigo 3º, ele estabelece quais são os requisitos mínimos para que a videoconferência seja considerada válida. São eles: identificação, demonstração da capacidade à livre manifestação das partes atestada pelo tabelião de notas, o consentimento das partes e a concordância com a escritura a ser lavrada, o objeto e preço do negócio pactuado, coisa que esses requisitos até então vocês já fazem isso presencialmente, mas a linha D e a linha E são pontos que, apesar de vocês fazerem já normalmente, foram colocados como requisitos da videoconferência, porque são imprescindíveis na visão da Corregedoria para a validade deste ato, quais sejam a declaração da data e o horário da prática do ato notarial e a declaração acerca da indicação do livro, da página e do tabelionato onde será lavrado o ato. Ah, mas isso já vai ter lá na matrícula eletrônica. Sim, mas como o ato está sendo efetibilizado por meio da audiência
da audiência de videoconferência, é importante que tudo isso seja declarado pelo tabelião no momento da realização dessa audiência. Portanto, sem a observância desses requisitos, o ato notarial eletrônico padecerá de nulidade e não terá validade. Tá? Vejam que vocês podem complementar com outros atos, com outras formalidades. Cada tabelião tem a sua forma de fazer. Mas nós não poderíamos, a Corregedoria Nacional, quando ela edita um ato normativo, ela visa uniformizar, padronizar a prática do ato em todo o território nacional. Então, não se poderia permitir que no Distrito Federal se fizesse um ato de uma videoconferência de determinada forma, no Amazonas se fizesse outro, e na Bahia se fizesse outro, de outra forma. Então, foram colocados nesse parágrafo único do artigo 3º requisitos mínimos de observância obrigatória. Veja que o artigo 17, ele diz que se não forem obedecidos os requisitos estabelecidos no provimento, o ato notarial será inválido. Portanto, deve ser obedecido. Vocês podem colocar outros para fortalecer novas tecnologias podem surgir que obriguem vocês a adaptar esses requisitos? Podem, mas estes mínimos devem ser observados. Portanto, esses são os requisitos mínimos da nossa videoconferência. Outro requisito do ato são as assinaturas digitais. Tá? E aqui eu gostaria de destacar que o ato notarial eletrônico ele só terá validade se o tabelião de notas assinar o documento utilizando o certificado digital ICP Brasil. Doutor Jocenildo, quer dizer então que eu não posso, eu, tabelião, não posso utilizar da minha assinatura digital notarizada? Não. A validade do ato está condicionada à assinatura do tabelião por um certificado ICP Brasil. O que é permitida a utilização do certificado digital notarizado é pelas partes que vão assinar o documento. Vejam, nós não poderíamos limitar o acesso a essa plataforma. Uma criança com 6 meses de idade, ela pega um celular e ela já está mexendo no celular. Então, uma pessoa que tem 18 anos para cima, ou uma emancipada com menos idade, ela vai poder praticar o ato, mas às vezes ela não tem recurso para pagar um certificado do ICP Brasil. E aqui eu gostaria de registrar o espírito público que norteou e que fez com que a Gisele, num gesto de responsabilidade, de compromisso com o serviço público brasileiro, concordou em que o próprio notariado fornecesse gratuitamente a parte, né, que não tem o certificado dela, está entendendo? Ou que ela não queira utilizar o certificado, fornecer o certificado notarizado, tá, de forma gratuita. Isso, Gisele, isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. Qualquer medida, e você está de parabéns, você e toda a sua gestão. Porque, veja só, um recurso, uma plataforma não pode ser colocada para funcionar para limitar apenas um número de pessoas. Veja, a maior parte da população não tem condições de adquirir um certificado digital. E como é que essas pessoas vão ter acesso, Gisele? Como é que essas pessoas teriam acesso a essa plataforma que veio para facilitar a vida de todo cidadão brasileiro se fosse exigido um certificado digital ICP Brasil? Não poderiam. Então, eu estendo aqui os cumprimentos do ministro Humberto por esse seu gesto de verdadeiro espírito público e compromisso com o serviço público brasileiro. Parabéns. Tá? Então, as partes elas poderão praticar esses atos usando seu certificado digital, ICP Brasil, quem já tem, e quem não tiver poderá de forma gratuita, ter acesso pelo tabelião a esse certificado notarizado, que, lembrando, só servirá para ser utilizado na plataforma notariado e em todos os módulos, que porventura possam vir a surgir, já me antecipando, como a autorização eletrônica de viagem, que está prestes a ser publicado o provimento, e passará a ser um módulo, já é uma evolução, tá? A especialização dessa plataforma eletrônica de atos notariais. Temos também como requisito
o selo digital. Esse requisito está previsto no artigo 37. O artigo 37 diz o seguinte: olha, nos tribunais de justiça em que são exigidos selos de fiscalização, o ato notarial eletrônico deverá ser lavrado com a indicação desse selo eletrônico, tá? Exigido pelas normas estaduais ou distrital. E a não indicação desse selo eletrônico, tá, torna nulo a prática do ato. Portanto, esses são os requisitos estabelecidos pelo provimento 100 para que, de maneira uniforme, em todo o território nacional, a gente pudesse considerar válida essa prática de ato notarial de forma eletrônica. Tá? Eu vou tratar agora de alguns pontos que são mais sensíveis, como, por exemplo, a competência. Tá? A competência da prática do ato notarial eletrônico. O artigo 6º do nosso provimento, ele utilizou um critério que já é previsto na legislação, tá? Para a prática do ato notarial eletrônico. Ou seja, a prática do ato notarial eletrônico observará a circunscrição territorial em que o tabelião recebeu a delegação. Tá? Então, partindo dessa premissa, os artigos 19 e 20 do provimento estabeleceram algumas regras para a definição de competência da prática desse ato notarial. Tá? O primeiro critério, ele está no artigo 19, caput. Artigo 19, caput. Se o imóvel estiver em uma unidade da federação distinta do domicílio dos adquirentes, são competentes para a prática do ato notarial eletrônico os tabeliães de nota da circunscrição do imóvel ou do domicílio do adquirente. Essa é a redação do caput do artigo 19. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu, aqui do Amazonas, adquira um imóvel lá em São Paulo. O imóvel está em São Paulo e eu, adquirente, estou no Amazonas. Nesta situação, eu posso lavrar a minha escritura tanto aqui no Amazonas como em São Paulo. Tá? Veja que, em nenhum momento, a legislação ela vincula a atuação do tabelião à localização do imóvel. Não existe isso. E a praxe hoje, o que acontece? Acontece um processo de canibalismo, de captação ilícita de clientes, onde há casos, e todos vocês têm conhecimento disso, tá? De captação de clientes em outros estados, né? E isso não pode acontecer. Tá? Então, todas essas regras de definição de competência, ao se permitir a prática em um ou em outro estado, como no caput do artigo 19, visa garantir que o interessado, o cliente, possa escolher o que é melhor para ele, tá? Impedindo essa canibalização do serviço extrajudicial. Tá? Pedindo que tabeliães de estados que possuem uma tabela de emolumentos menor se desloquem até outros estados com tabela de emolumento maior e lá captem de forma irregular, tá? Clientes. E aí é importante, aqui já uma visão de fiscal da atividade, é importante que vocês, tomando ciência dessas situações, vocês têm que comunicar com a corregedoria local, para que a corregedoria local, ou então comunique imediatamente à Corregedoria Nacional para que sejam tomadas providências, porque isso está violando lei. E se viola a lei, é ilegal. E se é ilegal, as corregedorias locais e a Corregedoria Nacional de Justiça tomarão as providências necessárias. Tá? Então, nesse primeiro exemplo do caput do artigo 19, nós temos, então, o imóvel, o adquirente no estado, o imóvel no outro estado, o tabelião de um ou de outro estado poderá lavrar a escritura. O segundo critério é se houver um ou mais imóveis em várias circunscrições. O tabelião de notas de qualquer uma delas será competente para lavrar a escritura eletrônica. Tá? Então, vamos supor que eu tenho um imóvel em várias cidades satélites aí do Distrito Federal. Qualquer tabelião de qualquer uma dessas circunscrições será competente para lavrar o ato eletrônico. A prática de ato eletrônico não elide a possibilidade de prática do ato presencial.
Se não há concordância com relação às regras estabelecidas, faz a lavratura de maneira presencial. Tá? O terceiro critério utilizado é quando é o parágrafo 2º do artigo 19. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação, do domicílio do adquirente, o adquirente poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para lavrar o ato. Tá? Esta é uma situação que já existe. Essa é uma situação de fato que já existe. Tá? E que apenas foi replicada para a escritura eletrônica, impedindo, como eu disse, a captação ilícita de clientes por agentes de outros estados. Veja, se tem um imóvel na capital de São Paulo, na capital de São Paulo, eu posso fazer a minha escritura no tabelionato de notas que eu preferir. Tá? Eu não sou limitado. Hoje se pode até ir em outro estado. Tá? A praxe permite isso. O que se quis com essa definição de criar essas regras foi simplesmente resguardar a atividade de determinadas unidades federativas, atividade extrajudicial de tabelião de determinadas unidades federativas. Ah, mas isso aí vai me causar prejuízo porque tem cartórios que têm atribuição de notas. Mas veja, isso aí é exceção. A exceção não pode se tornar regra. Tá? O que se quis com essas regras com relação aos imóveis, que não há previsão legal de vinculação, tanto que hoje, eu aqui no Amazonas, eu posso ir lá e no Distrito Federal lavrar com Hércules uma escritura pública de compra e venda de imóvel. Tá? Foi resguardar. Vejam, eu disse isso em outubro de 2018 no Congresso da Noreg. A atividade extrajudicial ela se assemelha à uma atividade empresarial. Vocês precisam ter qualidade, atendimento, tá? Para que o diferencial na prestação de serviço atraia o cliente. Tá? Então, é muito importante que o uso de tecnologias é isso também, faz parte desse processo de melhor prestação desse serviço. O quarto critério definido de competência refere-se à procuração eletrônica. Será competente o tabelião, tá, do domicílio do outorgante ou do local do imóvel, se for o caso. Tá? Esta regra está prevista no parágrafo único do artigo 20. Tá? Em se tratando de ata notarial eletrônica, será competente o tabelião de notas da circunscrição do fato, e se isso não for aplicável, o tabelião do domicílio do requerente. Isso aí também são regras que já existem de fato e da situação de fato e que foram replicadas para o processo eletrônico, o ato notarial eletrônico. O quinto critério está previsto no artigo 23, parágrafo 1º, que diz o seguinte: tratando-se de documento atinente a veículo automotor, aquele protocolo que vocês fazem de comunicação aos DETRANs, será competente para o reconhecimento da firma o tabelião de notas do município do emplacamento do veículo ou do domicílio do adquirente, indicado no CRV ou no ATPV. Tá? Portanto, esses são os critérios de competência definidos pela Corregedoria Nacional para a prática de atos notariais eletrônicos. Tá? São critérios que foram colocados e construídos e que, de acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, neste primeiro momento, né, seriam os mais adequados a fim de que nós não mudássemos a prática já existente na forma presencial. Tá? Se, porventura, no futuro, após o uso desse provimento, tá, após o tempo de aplicação desse provimento, for verificado que não foi a melhor solução, que não foi, não vejo dificuldade na possibilidade de mudar. Tá? Mas lembre-se que toda mudança, toda definição vai gerar descontentamento. O que se quis aqui foi garantir que impedir a prática de captação ilícita de cliente que já ocorre. Tá? Outra preocupação que foi exposta pelo ministro Humberto e tem muito a ver com essa questão de captação ilícita de cliente,
foi garantir no provimento que apenas tabeliães de notas pratiquem atos notariais eletrônicos. Mas como isso? Tem outro delegatário que pratica? Pode haver. Pode haver. Tá? Mas tem uma serventia, tem um juízo que não tem a atribuição de notas, ou foi atribuído foi dada a atribuição de notas de maneira irregular. Isso são situações que devem ser corrigidas pelas corregedorias locais. Tá? Não podemos tratar a exceção como regra. Mas a preocupação do ministro Humberto foi garantir que somente tabeliães de notas pudessem praticar atos notariais eletrônicos. E, para isso, em vários dispositivos do artigo 100, em especial no artigo 27, você verifica essa preocupação, como o cadastro de tabeliães de notas, evitando que delegatários sem essa atribuição pratiquem atos notariais. Essa medida fortalece a atividade, tá? E abre a possibilidade de se identificar e punir todos os que irregularmente praticam atos notariais aí pelo Brasil afora. Tá? Basicamente, é isso. Eu acho que já extrapolei o tempo que me foi concedido, mas eu gostaria aqui de agradecer, em nome do ministro Humberto, o apoio dado pelo Colégio Notarial Brasil, Conselho Federal, seja na sua gestão, Gisele, que foi a gestão que a coisa aconteceu, tá? Mas também o Felipe, da gestão anterior, o Paulo Geiger, que começou essa discussão. Eu acho que isso mostra que o interesse da categoria, o interesse desse ramo da atividade extrajudicial brasileira, do CNB, esse interesse institucional do CNB, para que isso fosse colocado em prática. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite em nome do ministro Humberto e dizer que a Corregedoria Nacional estará sempre aberta, sempre disposta a ouvir, a dialogar, a fazer interlocução para que a atividade extrajudicial brasileira, serviço delegado do Poder Judiciário, esteja sempre se aperfeiçoando, garantindo rapidez, eficiência e, acima de tudo, segurança jurídica para aqueles que procuram os nossos cartórios. Então, muito obrigado e boa noite a todos. A gente que agradece, né? Doutor Cenildo, eu acho que tem algumas perguntas que o Hércules vai selecionar. Certo. Ótimo. Palavra comigo, Gisele? Boa noite a todos. É uma satisfação e até uma emoção poder estar aqui nessa live com o Dr. Jorcenildo, representando aqui o CNJ, com a presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, Gisele. É uma grande honra, porque é um avanço que com o qual devemos ter muito cuidado, né? Porque esse avanço tecnológico, ao mesmo tempo em que é uma demanda da população, pode gerar eventual problema de falta de uniformidade e de compreensão. Por isso, a live de hoje é essencial para espancar algumas dúvidas a respeito do tema. A fé pública foi muito bem enaltecida, nós precisamos cuidar de identificar as pessoas e aferir a capacidade. Há algumas perguntas aqui a respeito do risco de coação, como saber que do outro lado da câmera uma pessoa não está com um revólver apontado para a sua cabeça, como tratar de certificados digitais concedidos a pessoas analfabetas. Algumas questões importantes, e daqui eu vou... Por exemplo, também outra pergunta é sobre testamentos. Seriam válidos os testamentos redigidos dessa forma e com as assinaturas colhidas remotamente? Isso a gente, então, vai precisar tratar do tema aqui. O certo é que eu gostaria de enaltecer a conduta do Conselho Federal, o doutor Jorcenildo já muito bem disse, também a conduta da anterior gestão, do Paulo Geiger, que iniciou este movimento, e fica tudo muito claro, por exemplo, com relação a esse certificado digital e notariado. Por força do artigo 2º, inciso 2, ele deve ser concedido, emitido de forma presencial.
a regra para a primeira relação com o usuário do serviço, com o cliente, deve ser presencial. Isso está escancarado no artigo 2º, inciso 2, o que já gera uma segurança maior, até mesmo colhendo-se biometria digital dos interessados. Para além disso, é uma assinatura digital numa plataforma em que se garanta a integridade e autoria, far-se-á uma videoconferência. Essa videoconferência ela é muito importante até mesmo para estabilizar expectativas normativas. O que eu quero dizer com isso? Que a responsabilidade pelo ato será do tabelião que presidir a videoconferência. Isso é muito interessante. E este tabelião vai precisar verificar se os comparecentes na videoconferência têm certificados digitais válidos. E esses certificados quais são? ICP Brasil ou e-notariado? Uma outra pergunta foi falada aqui a respeito, Hércules, reforce aí se de fato vai ser possível usar o certificado ICP Brasil. Por quê? Porque lá no artigo 3º do provimento, para quem lê de forma restritiva, esse artigo 3º leva à conclusão de que as partes supostamente só pudessem usar certificado e-notariado. Para o artigo 3º, inciso 3, são requisitos da prática do ato notarial eletrônico, 3, assinatura digital pelas partes, exclusivamente através do e-notariado. Leia-se exclusivamente através da plataforma e-notariado, e não do certificado exclusivo e-notariado, porque não seria possível negar o livre trânsito de documentos assinados com o ICP Brasil. Isso é a medida provisória 2200, artigo 10, parágrafo 1º, que bem diz que a validade e a eficácia são garantidas, inclusive o princípio do não repúdio ou não discriminação. Não dá para repudiar um documento assinado eletronicamente pelo só fato de ser um documento eletrônico. Eu vou fazer só um complemento, Hércules, me perdoe. O certificado digital, a plataforma será o certificado digital, independente dele, utilizado pelas partes, vai ser a assinatura vai ser realizada por meio do e-notariado. Isso aí não elide a prática de outra assinatura e reforça que somente pode ser ato notarial eletrônico somente pode ser praticado dentro da plataforma e-notariado, tá entendendo? Só isso, só para fazer assim. Exatamente. E algo elogiável também dessa centralização, essa integração entre tabeliães, é importante que nos defendamos de estelionatários. Nós temos bases públicas importantes, como a base do TSE, de mais de 95 milhões de eleitores, e também a base dos condutores de veículos. Digo da base Denatran, que está à disposição por meio do processamento do SERPRO no programa DataValid. É possível fazer esse batimento de informações. O certo é que os tabeliães vão integrar suas respectivas bases, os cartões de autógrafo, e, com isso, robustecer ainda mais a identificação de pessoas. Em boa hora, este provimento SEM chega, integrando as bases de tabelionatos brasileiros. E também o sistema e-notariado facilita o acesso a essa base pública, por exemplo, do Denatran. Via DataValid, nós temos identificação de pessoas, o que é fundamental para a segurança jurídica. Eu vou agora já tratar das perguntas. Muitas observações gostaria de fazer, e eu acredito que no decorrer... Eu só queria fazer uma observação, uma observação aqui, que é em relação ao artigo 19, parágrafo 2º, doutor Juscelino, que, na verdade, aqui, eu só quero deixar isso um pouco mais claro aqui, a liberdade de escolha do tabelião, do usuário escolher o tabelião, ela ficou, aqui na redação do provimento, ela ficou adstrita ao estado de domicílio do adquirente, certo? Ou o da localização do imóvel, é isso que está escrito aqui, certo? Sim, veja, nós temos duas hipóteses. O parágrafo 2º, ele garantiu, impediu que houvesse essa captação. Pela captação ilícita de clientes, tá? Que já existe na prática hoje. Tá? Então, o que acontece? Se o adquirente mora em São Paulo, na capital,
e o imóvel que ele está adquirindo está lá em Campinas, ele só vai poder fazer essa escritura no estado de São Paulo. Ele não vai poder ir para o Paraná, ele não vai poder lavrar eletronicamente. Eu estou falando de ato eletrônico. Ele não vai poder lavrar em Brasília. Ele vai poder fazer a escritura eletrônica no estado de São Paulo. Ou seja, garantiu aquele nicho de cliente para o estado de São Paulo, para todos os tabeliães de nota. Se ele quiser fazer em outro estado, ele pega o avião, pega o carro e vai para Brasília, vai para Minas. A gente está tratando de ato notarial eletrônico. Sim, essas regras, Gisele, principalmente essa do parágrafo 2º, visa garantir, tá, essa captação de cliente. Porque se coloca que é em qualquer local, sem essa limitação territorial aí da unidade federativa, aí ele vai fazer onde tem a tabela de emolumentos menor e vai violar o artigo lá 9º da lei. Isso, por isso que eu queria só deixar claro aqui que essa liberdade de escolha ficou adstrita ao estado de domicílio do adquirente ou o da localização do imóvel. Isso ficou bem claro aqui na redação do provimento e ficou bem claro na fala do senhor. Eu só estou fazendo Só reforçando esse tema, ficou muito claro quando ele usou também o exemplo de Dr. Jorcenildo estando no estado do Amazonas, residindo em Manaus e comprando um imóvel em São Paulo, só do município de Manaus ou do município de São Paulo é que poderia o tabelião atuar, né? Ou Sim. bem o tabelião do município de Manaus e não do estado do Amazonas. Isso. Essa regra está no caput. Essa regra de unidades federativas distintas está no caput. A regra do parágrafo 2º, ela diz o seguinte: olha, o imóvel está no estado de São Paulo e a pessoa reside no estado de São Paulo. Em qualquer município, ele pode fazer em qualquer tabelionato. Hoje, a pessoa ela registra, ela faz escritura no tabelião que ela dá da confiança dela, né? Todos vocês, tabeliães, têm já os clientes cativos. Tá? E essa rotina que já existe hoje, a gente não quis modificar. O que quis foi assegurar que isso não se desfizesse, tá entendendo? Com a prática da nota notarial eletrônica. Então, exatamente isso. Então, a liberdade de escolha do tabelião aqui ficou adstrita ao estado de domicílio do adquirente, ou o da localização do imóvel, certo? Da localização do imóvel aí é na circunscrição no município dele, certo? É para onde o tabelião recebeu a delegação. É assim que a gente tem que ler aqui esse parágrafo. Eu acho que a gente pode... Érico, você quer ir para as perguntas? Ótimo. Uma observação importante também é que o provimento, em boa hora, no seu artigo 7º, parágrafo 2º, bem demonstra a importância dos indicadores notariais. Isso para o relatório do InBusiness, eu não sei, aqui vários tabeliães agora são respondentes do relatório do InBusiness. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de responder ao relatório e bem sei da importância desses indicadores. Repare, agora, em momento de pandemia, para estruturar até mesmo a oferta de serviço dos colaboradores, quantos permanecerão com o trabalho em jornada integral? Qual vai ser o volume de redução dessa jornada? Os indicadores são fundamentais, e isso só com a alimentação de dados para o Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. É muito importante esse provimento, então, algo, como já dito aqui, correição online, o relevante papel do Colégio Notarial. Outro dado importante para os registradores de imóveis do Brasil, o artigo 16, parágrafo único do provimento, fala no envio de dados estruturados para os ofícios de registro de imóveis. Isso vai ser permitido com uma padronização de procedimentos. Então, algo importante. Vamos às perguntas. Isso. E, sem prejuízo, caso depois a gente tenha futura oportunidade, essas perguntas certamente serão encaminhadas ao Dr. Jorcenildo. Com relação ao testamento, a possibilidade de lavratura de testamento, isso é uma pergunta que foi formulada por colegas. Outra pergunta é como tratar de eventual
risco de coação dos participantes do outro lado do computador, né? Outra pergunta: documentos particulares podem trafegar na plataforma? Interessante dizer que a resposta para documentos particulares ela está no provimento de uma forma bem didática, falando da videoconferência e até abrindo oportunidade para autorização de viagem, lá no artigo 23, parágrafo 2º, que bem fala como é a metodologia de um reconhecimento de firma em instrumentos particulares, videoconferência com a verificação da assinatura. Uma colega faz uma pergunta específica, ou um colega, a respeito do sentido e alcance do inciso 3 do artigo 23, que trata de reconhecimento de assinatura eletrônica aposta em documentos digitais. Isso aí, a própria plataforma ela pode reconhecer que um documento foi assinado digitalmente e seria a possibilidade de, na plataforma, carregar um arquivo eletrônico e a plataforma dizer, olha, neste arquivo eu consigo enxergar assinaturas, e essas assinaturas foram feitas por meio de certificados digitais. Esse é o sentido e alcance do artigo 23. Outra pergunta muito importante foi, foram revogados os atos das corregedorias locais? Qual é a validade de atos pretéritos ao provimento nacional? Pergunta sobre pessoas domiciliadas no exterior. Elas poderão praticar atos remotos? Eu já de antemão digo, se tiverem certificado ICP Brasil ou certificado e-notariado, desde que respeitem aquele artigo 2º, inciso 2, que fala da presencialidade num primeiro momento, né? Toda a plataforma, a infraestrutura, ela tem uma declaração de práticas de certificação, que são as DPCs. A DPC do e-notariado informa a presença da pessoa para o recebimento do seu certificado digital. Pergunta outra sobre uma pergunta ainda do exterior. Será que os cônsules brasileiros vão poder ser autoridades certificadoras? Daí é uma pergunta para, né, o Colégio Notarial, Conselho Federal, como tratar dos cônsules, né? Me parece que, por hora, nós temos acho que não, toda né, a base. Acho que não. Isso, toda a base está no CNS, no Cadastro Nacional de Serventias, no CNJ. E olha que há uma instabilidade, né, assim, quem é o cônsul atual? E essa modificação de cônsul? Difícil. É isso. Mas há uma pergunta interessante. Algumas situações, veja, a gente está tratando de uma coisa nova. Sim, sim. A atividade notarial, ela remonta à chegada dos portugueses aqui no país. Tá? Então, a praxe cartorária, como você colocou, ela vem sendo desenvolvida de forma presencial, em documentos, em livros. A partir deste provimento, tudo vai mudar. Daqui a pouco a gente vai estar discutindo livro eletrônico para armazenamento. Tá? Então, tudo vai ter que se adaptar. E aqui, Hércules, você tocou no assunto da coação. Veja só, eu sou o tabelião. A pessoa chega para mim lá e a pessoa está com uma arma, ou então está com um dispositivo. Eu estou te colocando o exemplo. O parente em cativeiro. O parente está no cativeiro e as pessoas foram. Se vocês não se sentirem confortáveis de praticar o ato, seja por qualquer motivo, vocês podem dizer, olha, eu não estou me sentindo confortável, eu preciso analisar, eu preciso que você compareça ao cartório. Tá? E aí você vai praticar o ato. A ferramenta ela não pode ser interpretada como um mecanismo para elidir a prática presencial. Isso nunca vai deixar de ser praticado. Tá? Pelo menos a médio e curto prazo, não. Tá? Então, isso é para auxiliar. Se por qualquer motivo vocês eu não estou me sentindo confortável, eu não estou com muita dúvida, tá? Você tem que comparecer ao cartório. Você é o tabelião, você é o dono da atividade, você que vai atribuir fé pública. Tá? E se ainda assim persistir, tem o procedimento legal, tá, previsto na lei para solucionar a dúvida, para solucionar, enfim. Então, vejam o e-notariado, que foi a plataforma regulamentada pela Corregedoria Nacional de Justiça,
para a prática de ato notarial eletrônico como mais uma forma de vocês prestarem esse relevante serviço. E não Isso, e a videoconferência permite esse contato ao vivo mediado pela tecnologia. Não se trata propriamente, né, de um afastamento, um rompimento de uma imediatidade. É isso. Não. Há esse cuidado e o consultor jurídico tabelião continua atuando muito bem. Outras perguntas também que foram feitas, muito interessantes, a respeito de como comprovar o domicílio da pessoa física. É muito fácil comprovar domicílio de pessoa física. O título eleitoral dela está à disposição, pelo menos o domicílio eleitoral está à disposição de todos. Basta que você saiba ou bem o nome da pessoa ou o CPF dela, que daí o TSE já tem esse banco de dados público à disposição do domicílio eleitoral, você informa o nome da mãe e também a data de nascimento da pessoa, imediatamente vem o domicílio eleitoral dela. E seria interessante que fosse que essa é a forma primordial de aferição de um domicílio de pessoa física. Doutor Jocenido, inclusive, Hércules, o artigo 21 do provimento, ele é categórico nisso. Olha, a comprovação do domicílio, em qualquer das hipóteses do provimento, será realizada, tratando de pessoa jurídica, verificação da sede da matriz, filial em relação aos negócios praticados no local deste, conforme registrado nos órgãos de registro competente. Em relação à pessoa física, exatamente isso que você colocou. Verificação do título de eleitor ou outro domicílio comprovado. Tá entendendo? Então, o que se pede, doutor Jocenildo, até para evitar abuso, tá, seria de arrancar esse ou outro domicílio comprovado, porque se a pessoa não tiver um domicílio eleitoral, por exemplo, que não exerce o direito a voto, né, que fosse o lugar do imóvel, então a situação do imóvel, para poder limitar e evitar algum subterfúgio outro de pluralidade de domicílios. E é muito simples a verificação do domicílio. Eu acho que isso, eu falei com o doutor Jocenildo hoje, que eu acho que isso são algumas soluções e interpretações que a gente vai começar a dar ao longo conforme a gente for, o provimento for respirando Isso. e crescendo e surgindo, né? Então, nós vamos ter, eu falei para ele hoje até, conversei com o doutor Jocenildo, a gente vai ter que construir algumas soluções aqui junto com o CNJ para adaptar, porque realmente, talvez a gente tenha que exigir que seja o domicílio comprovado, o domicílio eleitoral comprovado. Para que não exista domicílio comprovado, eu comprovei, entreguei uma conta de luz, sei lá, entreguei qualquer coisa. Não, eu entreguei uma declaração. Eu concordo, veja. A norma vai desagradar sempre. Sim. Tá? Mas, veja, mudar a norma com uma semana que ela está vigente. Não, eu estou falando só para a gente fazer. Não, veja, com 10 atos praticados na plataforma, veja, esperem ela produzir os efeitos, deixa ela sentar, deixa ela respirar. E aí, quando forem propor, eu acho que é necessário sim, e eu disse isso, Hércules, que acompanhou todos o nosso trabalho lá na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, o provimento 88 é um exemplo clássico disso. Esperem, deixa ela produzir os efeitos. Depois de produzir os efeitos, olha, eu acho que isso dá para aprimorar. Isso é bom, essa regulação feita pelo CNJ permite isso. Tá? Então, são vocês que vão dizer o que é melhor, através das entidades. Tá? Agora, não vou ter que mudar, não está dando certo. Calma, espera, deixa respirar. Tá entendendo? Que a Constituição até hoje, a Constituição de 88 até hoje, a gente está tentando adaptar. Então, se acalma, vamos respirar, vamos produzir os efeitos. Perfeito. E por falar em produzir efeitos, eu gostaria de tratar de uma outra pergunta sobre, pode explicar que escritura híbrida é essa, as assinadas em papel eletrônico? Eu vou dizer que hoje, por exemplo... Exato, por Hércules, que hoje ele tem um exemplo disso. Então, hoje eu tive a honra de lavrar a primeira escritura do cartório do Núcleo Bandeirante com o uso da plataforma do e-notariado. O vendedor é uma administradora de consórcios em São Paulo, que vendeu em leilão um imóvel que foi arrematado por uma pessoa residente no Distrito Federal, e o imóvel é do Distrito Federal, aqui do 5º Ofício de Imóveis.
O que sucedeu é que, por exemplo, o comprador assinou a folha do livro de forma autográfica. Ele deu o autógrafo dele lá na folha do livro, o livro no papel. O que eu fiz? Eu digitalizei as 4 folhas do livro nessa escritura de compra e venda e submeti ao fluxo de assinaturas na plataforma e-notariado. Uma vez submetido a essa plataforma, é interessante, você pode definir quem assina primeiro, né, a sequência das assinaturas, ou se todos podem assinar ao mesmo tempo. E daí, uma vez disparando esse documento no fluxo de assinaturas, você já viabiliza um canal de videoconferência. Entra, então, em contato com os signatários, no caso, os procuradores da administradora de consórcios. Os signatários entram na videoconferência e ela é toda gravada, ela já começa gravada. O tabelião pode calibrar se pausa ou não a gravação da videoconferência. E é feito o ritual indicado logo no início do provimento, quando diz quais são os rigores. Parágrafo único do artigo 3º. Identificação, demonstração. Inicia-se, então, a solenidade de aferição da capacidade das partes e verificação da identidade. Isso é tudo muito importante. O que eu devo dizer? Que, neste caso que eu fiz hoje, essa escritura híbrida, uma parte, que foi a adquirente, assinou no papel. O vendedor assinou por meio de certificado ICP Brasil, para dar um exemplo, e eles estão em São Paulo, os vendedores, enquanto o comprador aqui no Distrito Federal. Isso é uma escritura híbrida. Sim. Poderia ser totalmente eletrônica? Poderia. No caso, o comprador não pôde assinar eletronicamente. Eu acho que é importante a gente frisar aqui que, em relação à escritura híbrida, é que, nesse momento, a nossa opção, a opção do CNJ, junto com o Conselho Federal, foi manter o livro físico, porque nós estamos dando um passo de cada vez, vamos manter o livro físico, e mesmo porque também eu acho que é importante que a gente dê esse tempo de adaptação para o usuário comum, para o cidadão comum, que vai ter alguma resistência, eu já falei isso hoje, talvez, em assinar um ato eletronicamente, porque, às vezes, na compra de um imóvel, o bem mais caro que ele compra na vida dele, ele não tem ainda a segurança. É que, para nós que lidamos com isso todo dia, já faz parte do nosso dia a dia, é fácil e é seguro, nós confiamos já nesse meio, no meio eletrônico de assinatura. Mas nem todo usuário tem essa vivência que a gente tem. Então, eu acho que foi importante a gente manter o livro, a escritura híbrida dessa forma, e manter o livro físico também nesse primeiro momento, porque também seriam muitas adaptações para se fazerem de uma vez só. E eu acho que eu falei isso para o doutor Ursinino e com o Herpes várias vezes, que isso aqui é só o começo do e-notariado, né? É o começo do e-notariado. É importante também, veja, com relação ao testamento. Acho que a pergunta, Hércules, é com relação à assinatura, como é que é? Isso, assinatura, declaração de vontade, porque antes do provimento 100, alguns outros, eles negavam, né? Não admitiam a lavratura de testamento. Quando eu fiz referência ao caráter infinito do numeral 100, eu não fiz, eu fiz de propósito, porque, veja, a plataforma ela vai permitir que vocês criem. Se não for suficiente, o provimento 100 ele é a base. O provimento que vai vir da autorização eletrônica de viagens, ele já é uma modificação, ele já vai colocar um requisito específico para a prática daquele ato, mas a base vai estar lá, tá entendendo? Então, se porventura não se sentirem, acho que não é conveniente a gente fazer pelo formato que está, o CNB vai desenvolver um módulo, tá? Vai desenvolver um módulo. Se for necessário uma regulamentação para implementar requisitos específicos para a prática do testamento, tá entendendo? Como está sendo em relação à autorização eletrônica de menores, ele vai apresentar e aí vai ser desenvolvido, e aí vai ter uma normativa. O que é importante é dizer que não tem limite. O limite é a lei, mas o limite para oferecer serviços por meio da plataforma não há. Não há. Nós estamos na pandemia do Covid-19, não tem cura, não tem previsão de retorno à normalidade. Então, isso acelera o processo de desenvolvimento de novas tecnologias e implementação, como é o caso do
do provimento 100. Sim. Excelente. Ótimo. E com relação à revogação de provimentos e portarias locais? Ah, sim. Isso está muito claro, isso está muito claro. Isso está claro no provimento. Quer responder, Hércules? Pode. Não, responde o senhor, então, eu até meio de forma... O provimento, o artigo 38, o artigo 38 do provimento, ele é categórico ao estabelecer a revogação das normas estaduais e do DF que dispõe sobre o mesmo tempo que seja o contrário ao provimento. Veja, nenhuma outra plataforma existente pode ser utilizada para prática de ato notarial. A única que o CNJ disciplinou, regulamentou, tá, foi a plataforma do e-notariado. Mas foi do CNB, podia ser de qualquer uma outra. Como já se disse aqui, desde 2018 tem essa discussão. Desde 2018 está se amadurecendo essa ideia. Então, o que foi regulamentado, o que é controlado, o que detém de todos os controles do Poder Judiciário, o serviço é delegado pelo Poder Judiciário. Então, a gente tem que ter mecanismos de controle. É o e-notariado. Excelente. Uma pergunta, por exemplo, em relação ao analfabeto, eu não recomendo que seja entregue um certificado eletrônico para o analfabeto, até mesmo porque ele praticará atos remotos e que demandam uma compreensão mais sofisticada. Até mesmo para que ele receba um certificado no celular dele, ele precisa assinar um termo de titularidade, que não é trivial. A gente verifica que, quando ele recebe um certificado digital, ele precisa assinar com muito cuidado, porque, eventualmente, imagina se ele passa a senha do PIN do certificado digital dele para outras pessoas. Olha o que pode favorecer para que ele seja laranja de outras pessoas. Isso é um absurdo. Então, é importante que a gente tenha cautela, segurança e possa verificar o cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que nos requerem a emissão de certificados. Da mesma forma, quando uma pessoa chega ao cartório pedindo para reconhecer a assinatura. A gente tem toda uma liturgia, uma solenidade para o reconhecimento de assinatura de um analfabeto num documento. Da mesma forma, o próprio Código Civil tem todo um cuidado com relação, por exemplo, ao testamento do cego, só pode ser testamento público, algo muito mais solene. Então, é algo que a gente precisa ter uma certa reserva e até um cuidado superior quanto à emissão de certificados digitais e assinatura em termo de titularidade desses certificados digitais, dada a sua complexidade. Um outro tema é alguém no Ceará dizendo: no Ceará, os selos de reconhecimento de firma e autenticação de documentos ainda não são eletrônicos. Tendo isso em vista, poderemos praticar tais atos na plataforma? Com relação aos selos eletrônicos, isso está muito bem no artigo 37, né? 37, O artigo 37, nós pensamos nessa realidade de alguns tribunais que não têm o selo eletrônico, e aí tem que ser... São Paulo não tem. Tem que ser indicado, né, todos os parâmetros do selo no ato. E aí cabe ao associado aí do CNB entrar em contato com o CNB e adequar. Enquanto não tiver essa adequação para essa realidade específica, o ato não vai ser praticado. Mas eu acredito que isso é muito fácil de solução. Sim. Certo. Uma colega pergunta aqui, fiquei meio confuso, um colega. Artigo 25 fala que compete exclusivamente ao tabelião de notas, mas aqui em Minas Gerais nós temos RCPN com notas. E aí, como fica? Qual o artigo 25? O artigo 25 eu acho que foi respondido. Veja só, o que se não quer é o artigo 25. Tá. Veja só, o que ele se pretende. Se você tem atribuição de notas, você pode praticar ato notarial. Tá? O que não pode é a atribuição de notas regular. Tá? Atribuição de notas regular. Tá? Agora, o que não pode é haver desvio,
da delegação. Vocês, tabeliães de todo o Brasil, melhor do que ninguém, são os melhores fiscais das corregedorias. Tá? Então, se tiver ocorrendo alguma ilicitude nisso, tem que comunicar à corregedoria para que se tome as providências. Ou a Corregedoria Nacional. Exato. Tem um tema, uma pergunta recorrente, interessantíssima, sobre qual o comportamento ótimo de um oficial de registro de imóveis ao se deparar com uma escritura lavrada por tabelião incompetente. Isso é interessante, porque vamos supor que o adquirente resida em Manaus. O imóvel está situado em São Paulo e vem um tabelião do Rio Grande do Sul e lavra essa escritura eletrônica. O que deve fazer o oficial de registro de São Paulo nesse caso? Porque, ou bem, seria no domicílio do adquirente em Manaus, ou no lugar de situação do imóvel São Paulo, mas, neste caso, foi um tabelião de outra unidade federativa. Qual é o comportamento ótimo do oficial de registro imobiliário? Entender que esse tipo de irregularidade não é algo que gera uma qualificação negativa, e isso seria talvez um comunicado para alguma representação no colégio notarial, ou ele devolve a escritura dizendo: há aqui uma incompetência absoluta, eu verifico, e há uma irregularidade no título de transferência do imóvel. O ato eletrônico, né? A gente está falando de ato eletrônico. Sim, o ato é eletrônico. Ato eletrônico. O artigo, o provimento é categórico que todas as regras estabelecidas a validade do ato eletrônico está condicionada a todas as regras. Então, se o adquirente é de Manaus, o imóvel está em São Paulo, passa a se aplicar o caput do artigo 19. Somente ou aqui em Manaus ou lá em São Paulo podem lavrar essa escritura. Não deve lavrar, não deve registrar e comunicar à corregedoria. Né? Comunicar à corregedoria do caso do Rio Grande do Sul pela prática do ato e tomar as providências junto ao seu juiz de registro público. Mas o ato não é válido. Os atos eletrônicos somente são válidos se praticados nos termos da legislação e nos termos do provimento. Está claro, acho que é artigo 17. Excelente que o próprio colégio notarial pode tratar de enunciados dessa forma. Não, vamos colocar no enunciado isso, inclusive. Eu gostaria também de dizer que o Brasil ganha muito com esse provimento, com essa versatilidade desses certificados digitais eletrônicos gratuitos, com validade e eficácia. E um colega, até agora me lembrei, o colega Ricardo Collet, do Rio Grande do Sul, pediu que eu até mostrasse o quão forte é esse certificado digital e-notariado, principalmente quando no artigo 16 do provimento está lá: os atos notariais eletrônicos reputam-se autênticos e detentores de fé pública, como previsto na legislação. E também nós temos o artigo 29, que diz: os atos notariais eletrônicos cuja autenticidade seja conferida pela internet por meio do e-notariado constituem instrumentos públicos para todos os efeitos legais e são eficazes para os registros públicos, instituições financeiras, juntas comerciais, DETRANS. E o interessante é o seguinte, que o e-notariado, ele é emitido por um tabelião de notas, esse tabelião recebe a manifestação de vontade pelo e-notariado e, quando finaliza a prática do ato, assina ele, tabelião ou escrevente, com o certificado ICP Brasil, o que gera uma vinculação para todos, é uma eficácia erga omnes dessas práticas de atos eletrônicos. E é importante dizer que é um avanço para o país o acesso que se dá de forma gratuita para a população brasileira de um serviço que, se antes era um diferencial no mercado, né, hoje não é mais um cartório, eu tenho esse diferencial, não. Hoje é algo de necessidade, um elemento necessário para também o desempenho da função notarial. Claro que com responsabilidade, com cuidado, com a cautela, a prudência do tabelião, e é importante que diga que a videoconferência agregada com o meio eletrônico da certificação digital bem mostra que o tabelião é indispensável como um consultor jurídico qualificado para as relações
ali que ele estabiliza nos livros, nas suas notas, né? Então, esse é um grande mérito e eu acredito que a gente tenha tratado das perguntas de uma forma geral, né, Gisele? E Sim. aí, em relação às perguntas, eu acho que a gente conseguiu colocar todas, né, sob a perspectiva do provimento número 100. Eu só queria complementar isso, o Hércules, que realmente é um avanço, é um avanço. No Poder Judiciário nós temos certificado digital, tá? Mas vocês estão prestando um serviço, tá? E veja, esse gesto, somente pessoas realmente com a visão humana e com a certeza de querer fazer o melhor, tá entendendo? Tornar acessível a todos é que teria essa disposição. Então, é muito importante, isso vai abrir um precedente. O Colégio Notarial Brasil, tenho certeza disso, o Colégio Notarial Brasil, Conselho Federal, passará a ser paradigma, tá, na prestação de serviço público eletrônico com essa plataforma. Tá? Claro que a Corregedoria Nacional de Justiça, nada seria possível sem a Corregedoria Nacional de Justiça, tá? Disciplinando, regulamentando isso aí, enfim, mas esse fornecimento desse certificado, isso amplia consideravelmente o acesso. Sim. Eu gostaria de falar, eu acho que para a gente fazer um fecho aqui, que presenciar esse momento aqui de uma conquista desse porte para o notariado me emociona. Emociona também, acho que a todos aqueles que trabalham e têm trabalhado nos últimos anos todos para a evolução do notariado no Brasil. Sim, porque nesse momento, uma atividade que é secular, né, desde Pedro Vaz de Caminha, ela merece presenciar esse momento, que é a migração para o meio eletrônico. Né? E nesse momento que a gente vê nesse momento que a gente presencia essa migração para o meio eletrônico, o que eu posso dizer aqui hoje, perante o CNJ, perante o doutor Ursenildo e perante todos os notários que estão nos assistindo, é que o que a gente tem pela frente é um imenso trabalho, porque é construir essa mudança de paradigma, né? De cultura e de prática. A revolução do notariado, digital do notariado, com segurança e confiança, porque é isso que esse provimento proporcionou para a gente. A partir de agora, todos os atos notariais podem ser realizados à distância e por meio eletrônico, com a utilização da videoconferência e da assinatura digital. Isso nos leva, implantado isso nacionalmente, como foi pelo e-notariado, por esse provimento, ele possibilitou um sistema padronizado de elaboração de atos notariais eletrônicos e a prática dos serviços de forma remota, inclusive com a criação da matrícula notarial eletrônica, que permitirá a identificação de índices anonimizados. Isso permitiu também a interligação de todos os notários brasileiros de uma forma única, que até hoje, por mais que a gente tenha todos os nossos esforços com as centrais, com a Sensec e tudo, nesse momento a gente vai ter uma interligação real de todos os notários brasileiros, permitindo inclusive o intercâmbio de documentos e o tráfico de informações e dados. A plataforma tecnológica dos notários, ela é acessível e disponível para todos, e é mantida e disponibilizada pelo Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. E isso garante que os notários e os usuários do Brasil inteiro tenham acesso à mesma ferramenta. Isso também é um grande diferencial, garantindo uniformidade de procedimentos e padronização dos atos notariais, e garantindo a segurança e a fé pública dos atos praticados. E mais, acho que principalmente isso foi uma exigência aqui do CNJ e nós, na mesma hora, concordamos, foi garantindo a transparência aos órgãos fiscalizadores nacional e estaduais através do módulo de correção online. O que eu gostaria de falar aqui como presidente do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, é que nós
Conselho Federal, acreditamos que seria possível mudar, agir de uma forma diferente, quebrar os paradigmas. A gente acreditou que o futuro já está na nossa frente e que nós queremos fazer parte dele. E se o futuro chegou, nós queremos fazer parte dele da mesma maneira que fizemos do todo o passado e da história que a gente ajudou a construir, de todo o notariado e do Brasil. Então, eu agradeço muito o apoio que a gente teve na Corregedoria Nacional, no nome do senhor, do ministro Humberto Martins, porque realmente foi um trabalho, espero que seja o início de um grande trabalho, é um marco para nós, muito importante. E agora é a vez de cada um dos notários trabalharem para colocar o notariado no novo CEP. Eu prometo, como presidente do Conselho Federal, fazer a nossa parte. Que bom. Eu só finalizar também e dizer que este modo de correção, correção online, vocês sabem da nossa transparência, do nosso diálogo muito franco. Isso vai permitir, com certeza nós temos desembargadores vendo essa nossa live, juízes presenciando, todos os juízes, todos os desembargadores, juízes auxiliares poderão acessar a plataforma de maneira gratuita e em 24 horas poderão acessar todos os atos notariais expedidos pelos tabelionatos de notas da sua respectiva área de fiscalização. Então, as corregedorias poderão, de forma remota, principalmente num estado como o Amazonas, que é o maior estado em extensão territorial, o corregedor aqui de Manaus poderá fiscalizar os atos notariais praticados em Tabatinga, que fica a 1.500 quilômetros, né, de distância, sem sair do seu gabinete, verificando a qualidade, fazendo inspeções remotas, correções. Então, esse trabalho, tenho certeza de que esse trabalho das corregedorias estaduais e do Distrito Federal, em fiscalização, opinando para aperfeiçoamento do sistema, vai ser de grande valia para que essa plataforma continue se aperfeiçoando para atender melhor a população. A finalidade da atividade extrajudicial é prestar serviço público, atender melhor a população. E, mais uma vez, Gisele, eu gostaria, em nome do ministro Humberto, te agradecer pelo apoio. Tá? Nós chegamos a essa conclusão. O ministro entende que tem que ser feito dessa forma. Hércules, você, parceiro durante esses 2 anos, que já está se encerrando, mas grandes ações foram realizadas, você também teve participação. Tá? Então, eu sempre disse que eu sou fã da atividade extrajudicial. Tá? Sou fã. E grande parte da qualidade é atribuída exclusivamente à qualidade dos nossos tabeliães, dos nossos registradores, dos nossos notários. Tá? São pessoas extremamente capacitadas, tá? E que, com certeza, têm interesse de prestar melhor serviço para a população. Então, contem sempre com a Corregedoria para iniciativas como essa que proporcionem melhor prestação de serviço público. Obrigada, doutor Senildo. A gente só tem a agradecer. Obrigado. Excelente. Obrigado. Agradeço. Uma boa noite a todos aí. Muita saúde, paz, boa imunidade. Cuidem-se bem aí, né? Isso aí, cuidem-se. Oh. E mantenham-se sãos. Cuide-se. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Agradeço.